Olá pessoal, tudo bem? Bom, o meu nome é Ademir da Silva e hoje nós vamos falar um pouco de economia. Você está ciente de que houve um aumento exorbitante no combustível e também na cesta básica, né? Mas você sabe o verdadeiro motivo para isso? Não? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Afinal de contas, assim como eu, administrador, você também é um administrador das suas finanças. Nós somos administradores, né, do que nós realmente recebemos e pagamos. Vamos lá. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, 5,20% era a base, né, da nossa inflação geral. Só que o que ocorre? 2 anos se passaram e esses 2 anos, que foi o ano passado e esse ano, veio o que? A pandemia, né? E a pandemia, algumas pessoas dizem que ela onerou realmente o aumento da nossa cesta básica. Isso daí tem um fundo de verdade, mas ela não é a maior culpada disso, né? É claro que se você se encontra dentro da sua casa, você vai ter um consumo bem maior do que você vivendo o seu dia a dia, né? Então, isso pode onerar realmente o aumento, mas isso vai depender muito da estatística do IBGE. Então, o que ocorre? O aumento do dólar, ele é a parte maior da oneração do aumento da cesta básica e do combustível, né? E os motivos para encarecer a cesta básica você vai saber agora, e também o aumento do combustível. Então entenda a economia. Como o dólar teve um aumento exorbitante, ele é o principal vilão, né? Só para você ter uma ideia, o real perdeu mais ou menos 22% do seu valor real em relação ao dólar agora na pandemia, desde o ano passado para cá. Aí vem uma pergunta: e a explicação para que isso tenha afetado o preço dos alimentos? Tem dois aspectos. E nós, enquanto especialistas da área de economia e administração, a gente subentende que o primeiro é que com a maioria do preço, do custo da produção dos alimentos é vinculado ao dólar, a moeda brasileira automaticamente está desvalorizada. Essa diferença cambial que o produtor paga a mais é repassada para o valor final nas vitrines. Ou seja, todas as vezes que você vai na feira, no supermercado, você vê, né, no aumento dos produtos, que existe uma diferença cambial, uma diferença de valores. Uma maior explicação sobre isso é o aumento do dólar. E vamos dar continuidade na explicação. Bom, gente, além disso, você tem que entender que existem departamentos fiscalizadores como o DIEESE, né? E a gente subentende que quando existe uma maior exportação, o produto interno ele encarece. Mas por que existe essa maior exportação? Porque se o dólar está em alta, ele entende que os produtos aqui do Brasil eles se encontram em promoção. Então, eles querem exportar produtos brasileiros para os seus países, não só o dólar, mas quanto outros países, exportam o produto brasileiro e não fica uma reserva. E se não fica essa reserva, o nosso produto fica bem mais caro. Por que você está pagando caro pelo açaí? Porque o dólar está em alta, eles compram o nosso produto, quem vende o nosso açaí tem a ideia de que se vender em dólar tem um valor monetário bem maior, né? E fica uma pequena quantidade aqui na nossa região. E por isso a oneração, ou seja, o aumento, né, do nosso produto fica bem mais caro, né? Se fosse equiparado o dólar à nossa moeda com o mesmo valor, aí sim não seria,
né, degradante à nossa situação financeira. Tudo isso é por conta do quê? A administração. O país precisa ser bem administrado, né? Precisa ocorrer o controle dos gastos, né? A pandemia trouxe algum problema para a gente? Trouxe problemas financeiros, mas o aumento do dólar com certeza foi o maior vilão para essa situação. Vamos dar continuidade. Aí vem uma pergunta: até quando os preços vão aumentar? Bom, se a comida está mais cara por causa do dólar, a estagnação da desvalorização do real se mostra a saída para fugir da inflação e dos alimentos. Bom, o caminho seria trabalhar no câmbio do dólar, no valor do combustível, para baratear a logística e nos incentivos a alguns setores. Bom, o que acontece aí? Para a valorização do nosso real, se sugere o avanço da vacina contra o Covid-19 para retornar a confiança dos investidores. Assim a gente vence a pandemia e diminui os gastos públicos. Então é preciso que avance as vacinas. Assim os investidores vão garantindo mais confiança sobre a nossa economia e aí é diminuído os gastos públicos, né? E a gente vai baixar com certeza a nossa inflação, né? E vai dar uma resposta à altura ao dólar que está altíssimo. Então, do que estamos falando? Nós estamos falando de política de oferta e aumento de produção, com financiamento de linhas de créditos bem seguros, apoio de comercialização e estruturação de cadeias. Ou seja, o representante do governo fala que não existe chances de bloqueio das exportações para priorizar a demanda interna. Mas veja bem, o produtor, quando planta, ele faz uma leitura que pode vender quando quiser. Isso é fato. Mas se a gente travar a exportação, romperia os contratos já firmados para as colheitas. Com esse nível intervencionalista, né, ele desarticula o mercado. Então, o que ocorre aí? O governo, ele acha que tem que priorizar a política de exportação. Mas nós aqui, né, internamente, nós temos que ter uma reserva. Se nós não conseguimos ter essa reserva, a gente não consegue vender e manter o nosso produto no valor real. Então, o correto é a gente ter uma reserva para isso. Então, para isso tem que ter políticas e administração da nossa economia com uma resposta bem evolutiva ao pensamento de hoje. Não pode ser do jeito que está, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, só recapitulando, o que levou o preço dos alimentos? O dólar alto, nós somos sabedores disso, né? Se o dólar está alto, os produtores aumentam as exportações, né? Aí o governo injeta o auxílio emergencial. Como a gente não tem uma reserva, a gente acaba comprando os produtos mais caros. Por quê? Nós não temos uma reserva, como eu falei anteriormente. Se nós não temos uma reserva, o que acontece? O produtor exporta, nós não temos uma reserva suficiente e acabamos comprando mais caro, né? O dólar em alta, a exportação em alta e o produto que nós temos não é uma reserva suficiente, acaba ficando mais caro. Ou seja, o verdadeiro motivo dos produtos estarem caros é o dólar, né? E a nossa administração econômica, que não é uma administração econômica a contento, né? Então, vamos atentar para que no futuro, né, nós estejamos cientes de que devemos
ter certeza de quem vai administrar o nosso país, né? Se você votou errado, mude seu voto. Se você achou que votou certo, mantenha o seu voto. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Eu não estou falando aqui de esquerda nem direita. Use a sua opinião da maneira que você bem entende. Só entenda uma coisa: o poder emana de quem? Do povo. Então, se o poder ele emana do povo, esse poder ele é dado aos nossos governantes. E se os nossos governantes não conseguem governar com sabedoria, nós somos os maiores prejudicados. Muito obrigado. Meu nome é Ademir da Silva, graduado em administração, pós-graduado em docência do ensino superior. Valeu.